sendo muito sincero assim, foi uma das maiores experiências que eu vi na minha vida. Então conta pra gente, acho, né, Arnaldo, de contar o contexto, porque você fez base no Palmeiras, certo? Isso. Fez ali, foi destaque, né? Mas a gente tem um histórico legal aí de jogadores que pularam um muro pro nosso lado e deu certo, né? Sim. E o Cinho e tal. Mas eu queria te perguntar, você fez a sua carreira fora do Brasil, praticamente, né? E depois vem o convite do São Paulo pra chegar. Conta pra gente, né, um pouco desses detalhes, assim, como é que veio a proposta do São Paulo e por que você decidiu jogar num rival do clube que te formou? Cara, um dos motivos para jogar num rival no clube que me formou. Um momento do São Paulo ali 2005, 2006 e 2007, que é um momento mágico. Eu estava do outro lado do muro sofrendo uma transição de patrocínio entre Parmalat, Pirelli, de gestão também, que sai a era Mustafar, vem para lá e aquela coisa toda. E do outro lado, pura festa. Ganhando tudo, comemorando tudo. Só ouvi os rojão do lado de lá do muro. Só ouvi os rojão do lado. Literalmente a grama do vizinho era mais verde. Era mais verde, cara. Um cenário difícil. E era um momento que Wagner Love, Diego Souza, Alceu, toda a galera que vinha da base, que tinha condições, vinha para apagar incêndio, vinha para tentar resolver naquele momento. O Palmeiras não vivia o que vive hoje. E do outro lado, todos que vinham da base do São Paulo, cara, entrava num time armado, entrava num time com Josué Mineiro, com Hernandes, com Richardson, com André Silva, com André Dias, com Miranda, cara, e colocava um menino e em 3 meses você vendia e fazia um caminhão de dinheiro. Hernanes, Breno, todos esses caras, voaram, né? Lucas. Thiago Ribeiro. Cara, jogaram muito esses caras. E do outro lado, a gente vivendo um cenário totalmente diferente, de torcedor querendo invadir, trancando a gente pra dentro do clube pra mandar nós treinar mais porque precisava treinar. E eu tinha acabado de subir. Voltei com os problemas do coração e tinha acabado de chegar. Então, chego cheio de ilusão e não consegui viver festas e festas ali. Tive muita dificuldade em relação ao campo e tudo que o Palmeiras viveu naquela época. Uma época muito difícil também para o clube. E quando surge o convite, tudo que me vem à memória é aquilo que eu vivia de vizinho, cara. A gente fala assim, cara, é o São Paulo. Eu vi eles comemorar muito título, a camiseta pesa demais. E eu tinha uma história no México, eu tinha o meu lugar no futebol mexicano. Mas era uma volta para casa, era uma camiseta gigante, não tinha como falar não. E as condições que se deram é muito louca, porque assim, o Crespo, quando ele vem, ele pede o Enzo. Enzo Fernandes, Hoje, que jogo argentino, campeão do jogadores mundo. mais importantes do Chelsea e tudo mais. Tinha trabalhado com ele no Defensa e Justiça. Né? Então o Enzo chega, não entende a realidade, o Crespo chega e não entende a realidade do clube. E ele vai pedir, eu quero o Enzo, eu quero os meus jogadores de confiança. Vocês estão me dando uma responsabilidade, tragam-me algo. Cara, só que assim, o mesmo Flamengo foi pelo Enzo e colocou 14 milhões de euros e não conseguiu tirar. Nós estamos falando praticamente de 75 milhões de reais. São Paulo tinha 75? Não tinha nem patrocinador de camisa o São Paulo, né? E aí, o que acontece? E o Flamengo não traz. Pelo sonho do menino de poder jogar, do Enzo, de poder jogar e representar o futebol argentino como ele está representando no dia de hoje. E o São Paulo não tinha dinheiro para poder fazer o Enzo. Nem o Flamengo, que tentou com 14, não fez. O São Paulo, no mínimo, teria que empatar os 14 e o Crespo convenceu o Enzo para ver se o River liberava. Certo. Não ia acontecer. O Benfica leva por 18. 10 e mais 8. Deixa eu ver quanto é que tá 18. Cara, dá praticamente mais de 100 milhões. Você é louco. E você vem com essa situação. Olha, o treinador pediu o Enzo Fernandes, olha a cara dele. E aí você chega com essa... Não, aí tem só com essa resposta. Já o cara imediata, que veio no né? lugar do Enzo Fernandes. Que É a narrativa. É a narrativa, exato. A narrativa. A narrativa, a gente fala assim, sonhamos com o Enzo, acordamos com o William. Contratou o Enzo Fernandes, Contratou o William, mas não tem o contexto Claro dos que 110 milhões de reais, fora salário, fora tudo isso. Eu, de operação pro São Paulo, eu não custei 2% da operação. E aí eu acho que o pessoal vê, né? Um jogador que vem de fora, já não é o nome que o técnico pediu. Você acha que isso criou um ambiente hostil, digamos assim, o William? Sim, mas pela narrativa de, trocou um menino de 20 anos, que a Europa toda estava pedindo, para um jogador de 33 para 34 anos. Sim. Então, a narrativa já veio nessa linha. Não é um pedido do treinador, é automaticamente o torcedor. E aí, vamos pensar como torcedor. Eu, torcedor de São Paulo. Eu acordo um belo dia,
Enzo Fernandes. Uau. Flamengo quer, Benfica quer, Real Madrid em algum momento sondou. Cara, sensacional. Aí chega o William. Pô, eu também xingaria também. Não vamos se enganar, vamos ser sinceros. É a paixão que fala. O cara que ele é apaixonado pelo futebol, ele não quer saber quanto se está gastando. Sim, ele quer saber quanto que ele está gastando. Eu pago o meu ingresso, eu pago o estacionamento, eu como a pizza de 10 ou de 20. ele tá nessa vibe. Maurício adora a pizza de 10. Ele tá nessa vibe. Então, Não, assim, pode falar. Completo que eu quero perguntar sobre a questão do coração. Então, e aí, a narrativa que se cria, o torcedor não quer saber se o São Paulo tem dinheiro ou não tem dinheiro. O torcedor quer os melhores com a camisa do clube. E é válido. Eu também, como torcedor, eu queria os melhores defendendo o meu clube. Só que assim, a narrativa que se vendeu é que foi tipo assim, cara, não compraram o Enzo e trouxeram o William. Mas não é que não compraram, não tinha para comprar. Não tinha para comprar, não tinha como fazer a operação. Hoje ele vale 110 milhões de euro. Claro. Não tinha 110 reais para comprar e hoje ele vale 110. Então assim... A forma que criaram a narrativa, vamos ser realistas. Se a narrativa fosse, 33 anos, não serve pro São Paulo, e 2% da operação do Enzo é de graça, tá mais fácil para mim, pô. Eu só tenho que provar que eu não de graça também não. Sim, claro. Muda? De graça também não. Agora, eu tenho que chegar. O cara jogando Copa do Mundo, sendo selecionado, aquela coisa toda. E eu tendo que, valer mais do que 110 milhões... Com os 33 anos, não vou chegar, não tem como. Eu vim realmente com muito desejo de vestir a camisa e fazer acontecer. Tive lesões, não aconteceu, não foi um pedido do Crespo, mas todos os jogos que eu estive disponível, eu conquistei o meu espaço durante o treino e eu entrava 10, 15, 20 minutos, porque eu conquistei a confiança no dia a dia. Não foi um pedido, e eu entendia que eu não era um pedido. Mas também eu não ser um pedido e não entregar ao ponto dele olhar e falar assim, cara, não é um pedido meu, mas me ajuda. Dependia de mim. É claro. Mas ele foi justo com você, né? Então, ele, isso que ele eu não foi. perguntar. Ele Nada. não foi um cara Não é que, porque- não é meu, então não quero. Isso. O Crespo é justo. É. Se você for olhar, tem um monte de jogadores aí que estavam esquecidos. Sim, Luan. Total. E durante a semana, é o que treina melhor, é o que vai jogar. Isso Ele é não legal. tem esse negócio de tipo da marca, do nome, do status. Não. Você entregou durante a semana, você joga. Essa justiça. O trabalho dele não me surpreende. Todos os treinadores que são contratados por time grande, ele vem para apagar incêndio. O Crespo, as 2 vezes que chegou, o resultado dele é imediato. O resultado dele não é de que eu preciso de tempo, é imediato. Porque ele é justo. Porque ele joga com os melhores. O que ele tem na mão, ele joga com os melhores. Ele não tá de tipo, não, mas é que se eu não colocar, vão questionar. Não. Esse aqui a semana inteira vocês não viram, mas eu vi. Esse cara me mostrou que ele merece 5, que ele merece 10, que ele merece 20 minutos. Então, assim, ele dá a resposta imediata por isso. Porque é o que constrói na semana, o time consegue replicar no campo no final de semana, Tá no no meio de semana. discurso dele, né? É que ele fala aquela frase, não olha o RG, né? Não é se é de Cotia, se é veterano, tal. O que você está falando que na prática se aplicou. O São Paulo tinha, quando você chegou, o Daniel Alves, por exemplo, que até o Crespo chegar, ele só atuava no meio, não queria mais jogar na lateral. De ala, né? Sim. E foi assim com o Diniz. E aí, de repente, tava lá o lateral, o Daniel Alves no lado direito, numa boa, né? Eu acho que o Crespo tem um pouco essa... O Willi tá falando algumas particularidades do Crespo, a coisa durante a semana que a gente não vê, a postura no lado do campo de estabilidade que transmite aos outros. É bem interessante isso, né? E acho que a convivência de vocês, ainda mais com essa circunstância, não ter o público, era uma coisa muito entre vocês, contra adversários, mas muitas coisas entre vocês, né? E acho que é bem interessante você trazer coisas que a gente não conhecia do Mas você Crespo. tem alguma mágoa disso, assim? Eu mágoa? Dessa... Cara, dessa injustiça que foi feita com você, no fim das contas. pelo torcedor? É. Não, eu dou razão pro torcedor. Eu compraria Não, com a então uma narrativa mágoa que sua venderam. Mesmo, uma mágoa sua mesmo, você fala, putz... Com a narrativa que venderam, eu não tenho nem como questionar o torcedor. Eu também olharia e falar, cara, não tem sentido. Hoje eu explico para que também, já se for me bater, que me batam falando, não vale 2% do que gastou. Tá perfeito, aí tá legal. Do que valeria o Enzo. Sim. De graça seria caro, tá perfeito. Aí a gente não precisa nem discutir. Mas a comparação eu achei um pouco injusta, mas da forma que venderam para eles. E, cara, são pais de família, são trabalhadores. Eles não vão pesquisar quanto gastaram, quanto valia, por que não veio. Eles vão pegar a informação que vocês trazem e com ela eles vão... Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? 5 ouviram. Caraca, que loucura.
Eles não vão investigar se é verídico ou não. Lógico. Entendeu? Que nem exemplo, pô, me batem porque eu ganhava 600 pau. Nem no meu Prime eu ganhei 600 pau no México. Eu quero saber onde tá a diferença. Eu já tenho Ah, outro... tem essa história né, também. Pô, eu quero saber onde tá a diferença. Aham. Porque eu não ganhava 600 pau. Eu nunca ganhei 600 pau nem no México no meu Então a Prime. sua saída não tem a ver com, digamos, indisposição com a comissão técnica, nem com a grana, vamos dizer Não. assim. O que acontece? Imagina para uma diretoria ter que manter uma situação que se criou uma narrativa difícil, numa situação onde se termina uma competição com o Ceni. Tive uma conversa muito boa com ele. Ele chega, eu estou operado, eu peço para conversar com ele e ele me fala, cara, Seu Rogério. Rogério, me ajuda. Eu preciso entender, porque assim, você está machucado, eu não sei como é que está a sua questão do seu contrato, não sei valores, mas dizem que você ganha um absurdo. Assim, então eu preciso entender, porque ele também veio, pô, ele é torcedor do clube, ele é apaixonado pelo clube, ele tá dentro mais ou menos do que tá acontecendo e do que se escuta. E aí ele me pergunta e fala assim, cara, o que eu faço com você? Tipo assim, seu contrato termina no final do ano, é contrato de produtividade. Então, tipo assim, a diretoria não fez um contrato comigo de 3 anos, não, me fez um contrato de produtividade. Eu acertei o desafio pela grandeza do São Paulo. Você chegou em março, eu tinha um contrato só até dezembro. Só até dezembro eu precisava produzir por um outro contrato e 9 não nesses meses. valores. E não nesses valores que colocaram. Eu vim para o risco. Eu vim para terminar minha carreira no Brasil, perto da minha família, perto das pessoas que amo. E defendendo uma camiseta que, cara, não tem margem para discussão. Iniciei a conversa com o Ceni, com o Rogério, e ele falou assim, cara, o que eu faço com você? Eu falei, não, me responde o que você faria no meu lugar. Um contrato de produtividade, tomando porrada por todos os lados, sem conseguir se defender devido à lesão, e me ajuda. E ele me dá a seguinte palavra, ele fala, William, se eu fosse você, sentaria com a diretoria, não sei quanto você ganha, reduziria o salário e pediria para fazer a transição, pelo menos durante a pré-temporada e Campeonato Paulista do próximo ano, e depois definir a sua situação. Reduz o teu salário e, cara, recupera da tua lesão, faz a pré-temporada e no meio disso a gente decide o que vai fazer. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu falei, é onde eu assino. Eu reduzo meu salário, não tenho nenhum problema. Você ia dobrar a aposta. O quê? Não, você ia ter uma oportunidade de voltar a jogar e aí talvez... Recuperado com uma pré-temporada feita. Qual lesão Essa é a era, ideia. William? Eu, Joelho, né? joelho direito. Eu operei menisco, medial colateral, coloquei um bracer no medial colateral e cartilagem. Foi em São Januário que ele saiu chorando lá no jogo do Vasco, Copa do Brasil, não foi? Cara- Você sentiu, entrou, sentiu... Foi uma cena emocionante. Eu fiquei... E pra você ver a humanidade do Crespo, São cara. Paulo classificou nessa ocasião. Você vê a humanidade do Crespo, porque assim, quando ele me chama pra entrar no jogo, ele me dá um abraço e fala assim, cara, vai lá e desfruta o jogo. Tipo assim, porque ele sabia que eu trabalhava, que eu entregava na semana. E depois que eu machuco, ele, cara, você vê ele sentir. Ele sentiu Ele como sentia, você. sabe, dele sentar e falar assim, tipo assim... Não era pra ser assim, né? Entendeu? Não Mas foi pra isso que eu te coloquei, caceta. E dentro disso tudo, a conversa com o Rogério foi muito produtiva. E eu falei pra ele, cara, onde eu assino? Eu tô dentro disso. Só que assim, ele me fez perguntas muito pertinentes. Ele falou assim, cara, você saiu do Brasil jogando de meio atacante. Hoje você é volante. Me explica. Porque assim, Por que você fez? Qual foi esse movimento? a questão dele não foi nem um movimento. A questão dele foi, cara, o que você pode me entregar? Porque eu não consigo te ver treinando e você atuou pouco. Eu preciso entender. E... Como você joga? O que você quer fazer no campo, né? Então, aí eu falei pra ele, ó, eu posso fazer primeiro volante, do setor do meio eu posso jogar de primeiro volante e de segundo, e se jogar com terceiro homem de meio eu também consigo fazer. E a gente conversando, explicando mais ou menos as funções, ele falou, perfeito. Como primeiro, o Luan ainda estava inteiro, não tinha operado. Ele falou, eu tenho o Luan, que não tem tanta altura, mas tem uma boa impulsão, cara, aí cuida bem do setor do meio pra mim. Então, quando eu jogo com um ali, eu gosto de um cara alto pra imposição física na bola aérea, Não saiu da altura. que é esse cara que vai ganhar essa primeira bola. E eu não costumo jogar com jogadores baixos. A sua altura é muito próxima da do Lisieiro, da do Nestor. Eu consigo, dependendo de como for, dar um passo para trás no Igor Gomes. Então, enfim, para essa vai ter posição... muita concorrência. Agora, pro meio, me interessa. Me interessa, eu acho interessante. Tenta construir essa situação e a gente vê como é que faz. Você se recupera bem e tal. Cara, eu fui pra minha casa acreditando que eu teria uma pré-temporada. Então, se você me pergunta da mágoa hoje, seria dessa questão de poder. Fazer a pré-temporada,
e conseguir pelo menos me defender dentro do campo. Certo. Porque eu não consegui me defender. Aham. Agora, por um outro lado, eu também sou racional o suficiente para entender toda uma narrativa que se criou para uma diretoria por me... Imagina hoje, apanhando porque trouxeram o William e não o Enzo, e agora você mantém o William em meio a todo um cenário. Cara, os caras apanharam e apanham por isso até hoje e seguiriam apanhando. Então, humanamente falando, cara, eu olho para o cenário e falo, cara, eu não tenho nem como questionar o Júlio, o Belmonte, ninguém, porque os caras apanharam, na minha questão, sendo muito sincero, por uma narrativa. E aí depois eles iriam apanhar mais Por te dar essa segunda por chance. me dar essa segunda chance. Então, assim, fiquei muito mal, não vou mentir. Ali eu falei, cara, eu largo a bola, não vou mais, não jogo mais. Fiquei em casa, recebi vários telefonemas, não fui para nenhum lugar. E aí questionam, como o cara ganhava 600 foi ganhar 60 no CSA? Primeiro que eu não ganhava 600. E primeiro que eu já estava disposto a baixar o salário simplesmente para jogar o jogo. Para estar dentro do campo. Então, eu fui a convite do Mozart, que subiu o Mirassol e acredito que também vai subir o Curitiba, porque, cara, é um muito bom técnico, muito bom treinador, um dos melhores que eu tive. E, para concluir, eu não fui pelo valor. E eu não ficaria no São Paulo pelo valor, eu só queria jogar o jogo.